do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O homem tinha preparado um grande jantar. Este domingo faz uma espécie de sequência lógica com a festa do corpo de Deus. E esta parábola, obviamente, é muito eucarística. É uma boa ocasião também para pregar sobre este Santíssimo Sacramento, e mais porque hoje temos uma das crianças deste priorado que faz a sua primeira comunhão. E então temos, evidentemente, mais uma vez, este convite de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, a participar desse jantar que começou com a última ceia, que se realiza realmente, porque não estamos a falar de um jantar qualquer, é um jantar sacrificial, que é a Santa Missa, e que reproduz, renova de forma incruenta, sem derramamento de sangue, desta vez, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ocorrido na Sexta-feira Santa. Jesus se dá primeiro em sacrifício na cruz, antes de renovar este sacrifício no altar e dar-se em comunhão para nós. E então, quero alguns instantes meditar sobre esta grandeza do sacramento da Sagrada Eucaristia e como nós temos de fazer para aproveitar melhor estas comunhões que nós fazemos cada semana, ou talvez mais frequente ainda, como é de desejar muito. Então, que é a comunhão? Vamos receber este sacramento. Retomando o nosso catecismo, a comunhão é o sacramento da lei nova, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, no qual recebemos o corpo, alma, sangue e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse corpo, sangue, alma, divindade, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, mas de uma maneira diferente. Obviamente, Jesus não vai se dar a comer, pois a sua carne física tal e qual como nós temos. Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo está presente a modo de substância, ou seja, que temos o que se chama, um término que custa às vezes um pouco para as crianças aprenderem na catequese, um pouco técnico, da transubstanciação. Trans, a noção de passar de uma coisa à outra, sim, e depois substância. Ou seja, que o que era pão, o que é pão agora, sobre a patena, pois pela virtude das palavras da consagração, pelo poder que Deus confere para o sacerdote de agir na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser não transformado, mas transubstanciado, sim, ao corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. As aparências vão ficar todas iguais. Nós não vemos no que se chama em filosofia os acidentes, ou em teologia as espécies, sim, a cor, o peso, a forma, etc. Todas essas coisas que os nossos sentidos podem sentir, pois não vamos ver qualquer tipo de câmbio. O que vai cambiar é a substância, o que são as coisas. Sim. Uma coisa pode ser amarela ou verde, pode ser grande ou pequena, esses são acidentes. Mas o que é ela própria, sim, uma pessoa, uma casa, uma parede, qualquer coisa, pois a realidade, a substância da coisa é que vai mudar no caso da Sagrada Eucaristia. O que é pão, até o momento da consagração, pela virtude das palavras divinas de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacerdote, pois passa a ser de imediato o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos de pensar que quem pronuncia as palavras, além da humanidade do sacerdote que se empresta a Nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus que fez o céu e a terra. E como Ele criou o mundo todo, o universo todo, de uma palavra só, que seja feita a luz, e fez-se a luz, sim, tão simples como isto, pois quando Ele diz isto é o meu corpo, também realiza-se. Deus é todo-poderoso, e mesmo se este mistério, obviamente, é muito grande, é um desafio para a nossa fé, e foi sempre, ou seja, a gente vê a reação dos discípulos, pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo no deserto, passavam sem comer, dormindo mal, etc. Então, realmente com o interesse pela doutrina do Senhor Jesus Cristo. De repente, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo propõe essa doutrina, quem não come do meu corpo, quem não bebe do meu sangue, pois não pode ter a vida eterna. Então, a maioria delas, milhares de pessoas, vão se afastar do Senhor Jesus Cristo. Irá
Se não fosse assim, era tão simples de voltem, que eu disse isso simboliza, representa, de alguma maneira. Não, o Senhor Jesus Cristo não repara em perder, aparentemente, praticamente todos os discípulos dele, para manter esta doutrina. Porque quanto ao argumento protestante dizer que é apenas um símbolo, uma representação, não faz sentido nenhum, porque se fosse assim, o Senhor Jesus Cristo teria corrigido, sim, para dizer, não, isso não é o meu corpo, representa, simboliza o meu corpo. Mas não, ele vai deixar sair, ir embora milhares de pessoas que estavam atrás dele, sem se importar, em certa maneira, de perdê-las, quando menos momentaneamente, e até vai pedir aos apóstolos: vocês também vão me abandonar? Ou seja, que o Senhor está pensando que, se calhar, ele sabe tudo, então, mas provoca essa adesão da fé dos apóstolos. Sim. Mas não se importa, inclusive, de perder os seus apóstolos com tal de manter esta doutrina. Então, é um mistério de fé frente ao qual nós temos de dizer, como São Pedro: a quem iríamos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Sim. Nós acreditamos na Sagrada Eucaristia porque é Deus quem nos disse: isto é o meu corpo. Mas, dentro de todo, Deus está em consideração para a fraqueza da nossa fé. E então existem, atualmente, ainda 150 milagres eucarísticos no mundo reconhecidos. Estou a falar não de coisas esquisitas que aparecem cada tanto, mas como acá temos em Portugal, pois em Santarém, coisas que estou a ver que nem todos os portugueses sabem, sim, mas temos um milagre eucarístico que dura desde séculos e séculos, que está ali presente, confirmando de uma forma visível, pois, a realidade dessa transubstanciação. Sim. Na Itália, o mais conhecido de todos, pois Lanciano, pois também temos esse milagre eucarístico que está à disposição de todo aquele que quiser, pois, ver e estudar essa questão. A ciência estudou, não tem explicação nenhuma. Esses três coágulos de sangue que pesam no mesmo que os três juntos, ou que dois juntos, etc., que não faz sentido nenhum em física, mas, etc. Essa conservação milagrosa, através dos séculos, de o que é parcialmente pão, parcialmente carne humana, sim, e que dura desde séculos sem qualquer tipo de proteção contra as bactérias, os micro-organismos que deveriam descompor essa matéria, pois que não tem qualquer sinal de descomposição, que é o tecido de um coração humano, sim, vivo, de uma pessoa de uma treintena de anos, que morreu de forma violenta. Sim, então, todas essas coisas são científicas. Deus tem consideração para a nossa pouca fé e para a nossa época que se preza de ser científica. Mas, como a questão não é tanto uma questão intelectual, mas uma questão de boa vontade ou não, pois mesmo assim, a maioria dos homens pois continuam negando essa realidade hoje em dia, assim como algo ridículo. Mas nós sabemos porque temos a fé como São Luís, rei da França, que na sua época houve um milagre eucarístico, consistiu em que o sacerdote, de repente, passou a ter, já não a hóstia nas mãos, mas uma criança, um bebezinho assim, que apareceu nas suas mãos, para a sua grande surpresa, e grande surpresa também dos assistentes. E então o sacerdote, sem saber muito bem o que fazer com aquela criança, pois pôs no altar e foi a maravilha que todo mundo falava. E havia imensas multidões que iam ver este milagre eucarístico. E então, obviamente, chega a notícia ao rei, e toda a corte está entusiasmada, quer ir lá viajar, sobretudo que fica bastante perto de Paris, porque quando era muito fácil, pois ia lá até, num dia de cavalo, amplamente se chegava lá. E então todos estão lá à espera do rei dizer, pois lá vamos partir. E o rei disse: vão lá se querem, mas eu não vou. E todos ficam bastante surpreendidos. Eu tenho isto todos os dias no altar, não preciso de ir a ver lá, o que eu sei que acontece na missa todos os dias, ele comungava todos os dias. E então o rei não precisou de ir lá ver como uma mulher curiosa, assim, simplesmente, pois o que ele sabia pela sua fé que acontecia todos os dias. Então nós temos a primeira disposição frente a este mistério do Santíssimo Sacramento, é a fé. Nós acreditamos que é realmente nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, com essa expressão bonita, pois que está presente para nós, pois, para entregar-se a nós como nosso alimento. Santa Teresinha do Menino Jesus disse: Nosso Senhor Jesus Cristo fez-se hóstia, fez-se Santíssimo Sacramento, não para
ficar numa píxide de ouro, mas para deixar nos nossos corações. Sim? Então, é realmente esta a finalidade, a comunhão que Nosso Senhor Jesus Cristo teve na mira, pois quando Ele instituiu a Sagrada Eucaristia. É um alimento. Nosso Senhor Jesus Cristo respeita a nossa forma de ser, o nosso ser, ou seja, o que nós somos, a nossa natureza. Nós somos seres humanos, ou seja, compostos de corpo e alma, de matéria e de espírito. E então, a Sagrada Comunhão também vai se apresentar como um alimento material. Algo que nós vamos absorver, como absorvemos outras comidas para alimentar o nosso corpo. Mas, no entanto, essa comida não é para benefício do nosso corpo, é para benefício da nossa alma. E nós vamos receber justamente esta comunhão ao mesmo tempo de um modo humano, como alimento humano, mas de um jeito especial. E é muito lógico que outra característica deste alimento que não vai ser recebido no meio de um jantar qualquer ou da maneira de uma comida qualquer. Nós vamos receber de joelhos e vamos receber diretamente do sacerdote na boca, porque não se trata de um alimento qualquer. Trata-se de um alimento sagrado, aliás, trata-se do próprio Deus quem se dá em alimento. Porquanto é muito lógico, muito normal, sim, que, salvo o impedimento de saúde, da idade ou das misérias da vida, pois a gente tem de ajoelhar frente do seu Deus antes de recebê-lo. Aquela atitude soberba de comungar de pé, pois, de querer receber na mão e de se comungar-se a si próprio, não tem nada de católico, obviamente. Sim, então, obviamente, a Igreja sempre, tradicionalmente, deu a comunhão aos fiéis de joelhos e na boca, porque trata-se de um alimento muito especial, nada a ver com os outros, é Nosso Senhor Jesus Cristo. O alimento dá-se para alimentar uma vida, sim? Nunca se alimenta uma pessoa que está morta. Ou seja, é evidente, quando morremos, para já não precisamos de alimentos. Mesmo os animais, as plantas, tudo isso, a gente alimenta quem está vivo. Sim, alimento é para justamente um ser vivo. Porquanto, cada tipo de vida tem o seu alimento próprio. Sim, a vida é uma planta, um vegetal, obviamente não vai se alimentar da mesma coisa que um animal. Entre os animais há quem come carne, quem come relva, e cada um tem a sua dieta adequada. Se nós começamos, como alguns loucos fizeram até há poucos anos, de dar farinhas de carne a vacas que estão feitas para comer relva, pois, oh surpresa, ficam doentes. Sim, então os loucos não eram tanto as vacas, senão as pessoas que as alimentam com alimentos que não correspondem à sua natureza. Pois cada vida tem de ser alimentada com um alimento adequado. A nossa vida intelectual tem de ser alimentada com a verdade. Sim? E nós vemos que quando se alimenta gerações de jovens com erros, pois não apenas eles ficam mal alimentados, sino que ficam doentes intelectualmente e são incapazes de depois usar o seu cérebro de uma maneira como corresponde. A gente tem de explicar, na nossa época, que o casamento é entre um homem e uma mulher para a procriação e a educação dos filhos. E hoje em dia ninguém percebe isto. Sim, e acham que é uma estupidez que podem-se dar todas as classes de combinações possíveis, acho que são 100 e não sei quantas, não sei nem como se chega a esse número, enfim, mas a gente vê que a nossa época está doente porque de alimentar mal a inteligência não apenas não funciona bem, ou seja, não apenas o alimento não é o correto, senão que termina a própria inteligência sem funcionar bem. Sim. E então, para a nossa vida espiritual, Nosso Senhor Jesus Cristo tem previsto um alimento adequado. Nós recebemos a vida de Deus no batismo. Quando uma criança, um adulto também, é bautizado, o que se passa é que Deus passa a viver nele e que essa alma está incorporada na vida da Santíssima Trindade. A vida de Deus, basicamente, é vida de contemplação, o Pai e o Filho que se contemplam mutuamente, sim? E dessa contemplação das perfeições infinitas de Deus presentes tanto no Pai como no Filho, é produzido, sim, o Espírito Santo. O Espírito Santo procede, é o amor consubstancial do Pai e do Filho, que procede da contemplação mútua do Pai e do Filho. E então nós passamos a viver desta vida.
Quando somos bautizados, recebemos a graça santificante e somos como incorporados no seio da Santíssima Trindade. Por isso somos cristãos, outros cristos, e somos como enteados no seio da Trindade Santíssima. E aquela vida de contemplação e de amor que tem de ser alimentado. E então, obviamente, esse alimento tem de ser um alimento adequado. Em uma vida sobrenatural, o alimento também tem de ser sobrenatural. Não poderíamos, pois, imaginar um alimento de uma classe inferior, forçosamente, que seja apto para alimentar a própria vida de Deus, da nossa alma. E é o próprio Deus quem vai se dar em alimento para as nossas almas. Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem, através da comunhão, para incorporar-nos, porque os alimentos, normalmente, nós assimilamos os elementos deles e os transformamos na nossa própria carne, ossos, etc. Lá passa, basicamente, o contrário. É o alimento que vai nos como absorver e fazer entrar no seio da Santíssima Trindade. O fim deste alimento não é nós transformá-los em nós, mas de nós sermos transformados nele. A comunhão é mesmo isso. O nosso Senhor Jesus Cristo que vai aos poucos, pois, transformar o nosso ser, pois, no seu ser, na nossa forma de ser, pois, na forma de ser dele. De tal maneira que depois não vejamos já cada um de nós, mas Jesus Cristo. São Paulo diz, não sou mais eu a viver, mas Cristo a viver em mim. Sim, é isso que a comunhão vem fazer, pois nosso Senhor Jesus Cristo vem visitar-nos, vem alimentar-nos, vem conviver conosco. Por isso a comunhão, a união com nosso Senhor Jesus Cristo, é uma convivência, é uma sociedade que se forma, que se entretém, pois, entre nosso Senhor Jesus Cristo e a alma que o recebe. Então, para que essas comunhões sejam frutíferas, porque muitas vezes comungamos, se calhar há anos, se calhar até várias vezes por semana, e não somos santos. Grande mistério, obviamente, que é este. A comunhão que nós recebemos não é diferente em absoluto com a comunhão que Nossa Senhora recebeu durante os anos que esteve, os meses, quando menos, que esteve na companhia de São João, apóstolo, que celebrava a missa todos os dias para a nossa Mãe do Céu, pois Nossa Senhora comungou da mão de São João durante meses, ou se calhar um pouco mais, pois entre a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua assunção, pois todo este tempo Nossa Senhora recebeu a mesma comunhão que nós recebemos. No entanto, o resultado, obviamente, é outro. Todos os santos também recebiam a mesma comunhão que nós recebemos. Então, obviamente, se nós não somos santos, depois, e apesar de comungar tantas vezes, o problema não vem do lado da comunhão, porque, obviamente, é a mesma que fez os santos e que não está a nos fazer santos a nós. Portanto, pode haver obstáculos que nós pomos. E essa parábola de hoje nos mostra justamente quais podem ser os obstáculos. Temos 3 indivíduos que estão simbolicamente convidados para esse jantar, para as bodas do rei, e eles vão desprezar aquele convite. Então, evidentemente, há pessoas que nem sequer vão se apresentar à missa, nem sequer vão comungar, porque estão já presas dessas 3 escusas, justamente que simbolicamente estão representadas no texto de hoje. Mas também, mesmo se nós vamos ao jantar, pode ser que dentro de todo, haja certo obstáculo no sentido de não renunciarmos de todo àquela posição dos 3 bens que estão lá mencionados e que representam as 3 concupiscências. Nós não deixamos esse alimento, pois, tomar toda a sua força na nossa vida e pomos certo impedimento. E quanto maior, evidentemente, não estou a falar de quem estiver em pecado mortal, mas mesmo quem estiver na graça, se nós pomos um obstáculo, se não deixamos Deus agir na nossa alma, pois vamos comungar, mas sem tanto fruto. Sim. E então, como é que temos de fazer para ter comunhões que sejam frutíferas? Sim. Há uma parte de disposições que são externas, que, se bem não são as mais importantes, mas, mais uma vez, somos carne e espírito, porquanto o nosso corpo
tem também que participar nesta preparação, mesmo que não seja a parte mais importante. E por isso que a igreja pede o jejum de 3 horas quanto a alimento sólido ou bebidas que contenham álcool, sim? Ou 1 hora para as outras bebidas todas, menos a água natural. Pois, para obrigar-nos a lembrar-nos que vamos receber um alimento muito diferente dos outros. Este alimento não é mais um alimento comum, é o próprio corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto é preciso renunciar aos outros alimentos um tempo antes para chegar dispostos a pensar nas coisas espirituais, não estar assim como quem sai de um jantar abundante, que pouco dá para estudar filosofia ou matemáticas, porque a gente tem o seu espírito pois, com um nevoeiro um pouco, sim? Por causa da digestão. Então, para ter o espírito disposto para as coisas superiores, é preciso, precisamente, abster-se desse alimento. Também, a gente vai comungar, não digo que será preciso ter um fato de 3.000 euros para ir a comungar, mas sempre a igreja pediu, e os fiéis sozinhos tinham esse instinto de se apresentar o mais decentemente vestido possível. Sim, então isso é muito relativo em função das pessoas, dos meios económicos que tenham, mas o importante é o esforço. Eu não vou a comungar, não vou assistir à missa, especialmente o domingo, pois de um jeito qualquer. É um acto importante. Ninguém iria para uma entrevista de trabalho vestido como para ir a correr, obviamente. Então, a nossa aparência externa é uma mensagem e também induz certos comportamentos. Por isso que, não sei se existe em português, em francês temos um verbo que traduzido tal qual seria endomingado, ou seja, que a gente está endomingado significa bem vestido para o domingo, justamente. Então, a civilização cristã falava, vivia isto. A gente reservava a sua melhor roupa para assistir à missa do domingo. Não para presumir, não para fazer seu interessante, mas para honrar o mistério que lá está a se dar e para honrar especialmente o Santíssimo Sacramento que se ia receber. Então, são coisas externas, a atitude também que nós vamos ter, a forma de ajoelhar, de sentar, etc., o esforço que nós fazemos para ter uma compostura durante a missa, mesmo se custa, mesmo se faz calor, mesmo se estamos cansados, pois tudo aquilo contribui para dispor a nossa alma para receber a comunhão. Mesmo a posição em que nós vamos receber a comunhão, de joelhos, sim? Evidentemente, não tenho a mesma atitude de joelhos que de pé. Ou seja, isso traduz não apenas uma disposição física, mas também um estado de mente. Sim? Porquanto, se eu estou a ajoelhar, faço um gesto de adoração, é muito mais fácil para a minha alma adorar realmente Nosso Senhor Jesus Cristo. Se fico orgulhosamente de pé a receber algo na mão, obviamente não tenho a mesma disposição. Quando menos não manifesto esta disposição de forma tão clara e não me ajuda a atitude. Isso para as disposições externas. Obviamente as mais importantes são as disposições internas. A primeira delas, que é um requisito absoluto, é estar na graça de Deus. Porquanto, quem estiver em pecado mortal não pode se aproximar à comunhão. Quem estiver a viver no pecado mortal, como por exemplo os casais divorciados que se juntaram com outra pessoa e que estão a viver como marido e mulher, pois não podem, obviamente, aproximar-se à comunhão. Não há preparação, não há discernimento, não há não sei o que valha. Sim? A única coisa que vale é, pois, restabelecer a situação tal e qual como deve ser, ou seja, não é possível restaurar o matrimónio válido anterior e se não se pode, pois, quando menos, a separação dos dois que não têm nada a fazer junto um do outro. Sim? Então, mais uma vez, a Igreja Conciliar está a enganar as pessoas, a fazer acreditar que só porque a gente vai fazer 6 meses de discernimento, pois já está, a gente pode viver em pecado e comungar. Isso não existe. Sim, simplesmente. Então, primeiro isto, a graça santificante, porque mais uma vez não damos de comer a uma pessoa que está morta. Sim? Então, um alimento espiritual, sobrenatural, requer a vida sobrenatural espiritual. Sim? Se não existe essa vida, pois não há alimentação possível. Fora disto, o que a Igreja pede é o que se chama a intenção recta. Ou seja, que nós temos de ir a comungar, não para que me veja a sogra, não para ficar bem, não para fazer tudo como todos os outros, mas porque quero receber Nosso Senhor Jesus Cristo, alimentar a minha alma e
avançar na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, no crescimento da virtude, e é o único que me interessa. Eu vou aproximar-me da comunhão justamente com essa intenção. Sim, por isso também a atitude assim, de andar com o olhar para baixo, para não se distrair com as outras coisas. A fila da comunhão não é o lugar certo para fazer um sinal à tia que não tinha visto desde a semana passada, essas coisas. A gente está recolhida, estou pensando em nosso Senhor Jesus Cristo, que vai visitar a minha alma. Sim? E essa intenção recta vai se ver também na forma em que nós fazemos a nossa ação de graças. Porque a alimentação boa, mesmo para o corpo, requer uma boa digestão. Não me serve nada comer comidas muito sãs, muito boas, se não faço uma boa digestão. Não vou aproveitar pois, aqueles elementos que eu comi e desperdiço aquela comida. Não vai fazer o efeito. E então, a digestão, entre aspas, da Sagrada Comunhão é mesmo a ação de graças. Ou seja, pôr atenção a este hóspede que está a visitar-nos na nossa alma, se nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente durante uns minutos, quando menos sacramentalmente e espiritualmente, que ficará pela sua graça, pois tomar um tempo para conversar com Ele, para adorá-lo. Se retomemos simplesmente a oração do anjo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Faz uma maravilhosa ação de graças. Creio, porque é a atitude básica que nós temos. Recebemos algo que não parece o que é, mas que é o que não parece. E então, nós sabemos que está nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos de dizer que meu Deus, eu creio que tu estás aqui. Sim, não que recebi o teu corpo, que estás comigo, pois na minha alma. Sim. Depois, a atitude lógica que segue a fé, se eu recebi Deus na minha alma, é a adoração. Nós somos criaturas, nós somos nada frente de Deus. E esse Deus, pois, vem para visitar-me no meu coração, na minha alma. Então, obviamente, pensemos no Francisco, que ficava horas a adorar o Santíssimo Sacramento. Nós temos é de também adorar nosso Senhor Jesus Cristo, presente também na nossa alma. Sim? Depois, a esperança. A Sagrada Comunhão é uma prenda de vida eterna. Deus que se dá já a nós em comunhão. O céu não é outra coisa. O céu é simplesmente de outro modo, mas não é outra coisa. Se nós vamos poder ver no céu com os olhos da nossa alma, entre aspas, aliás, sem qualquer intermediário, é a nossa inteligência em toma direta com a essência de Deus, sem imagens, sem palavras, sem nada, pois nada de intermediários, é a nossa inteligência que toca Deus diretamente, a essência de Deus, sim? E a nossa vontade que vai amar Deus do jeito próprio, que Deus próprio se ama. Isto realiza-se em forma imperfeita, em forma, como diz São Paulo, de sombra, mas a comunhão já tem de ser isto. Sim, tem de ser o momento em que eu aprendo de Deus, eu me deixo encher de Deus, da verdade de Deus e do amor de Deus. Então, a esperança é isto. Comungando, a gente já está, em certa maneira, no céu. Temos a prenda. Sim? Quem recebe o meu corpo e o meu sangue tem a vida eterna. Sim? No Senhor Jesus Cristo nos fez essa promessa. Porquanto a comunhão é o motivo, a base da nossa esperança. E, obviamente, a caridade, sim, Deus meus, os amo, pois tem de ser um intercâmbio. Deus se dá por completo a nós. Não apenas morreu na cruz há 2000 anos, sino que continua a morrer sacramentalmente no altar por nós e a dar-se em comunhão para nós. E Ele vem para ser adorado, para ser amado, sobretudo, e para ter esse momento de convivência. A caridade é uma amizade com Deus, justamente. E então é o momento neste mundo em que essa amizade, aquela convivência se dá de forma mais intensa, mais perfeita, evidentemente, durante a comunhão. Então, façamos bem essa ação de graças. Às vezes, vemos pessoas que estão tão apressadas de sair da capela que não deixam nem o sacerdote terminar e já estão praticamente a correr. A gente não tem tempo para chegar à sacristia, que já está a metade da capela vazia. É um pouco uma pena, porque estamos a desaproveitar aquele alimento espiritual
que nós recebemos por não cuidar disto. Sim, um pouco como as crianças, as mães se cansam de dizer, acabas de comer, sossegado um tempo, não vais a correr por toda a casa ou todo o jardim, porque tens de aproveitar a comida. Sim? A boa digestão faz mais do que, ou seja, é complemento indispensável da boa alimentação. Na vida espiritual, a ação de graças é, obviamente, um complemento indispensável da comunhão digna e santamente recebida. Então, vamos meditar sobre isto. Uma primeira comunhão sempre é uma ocasião para nós também, não apenas para aquela criança ou José que vais receber a comunhão, mas também para todos nós, para refletirmos o que é o que nós fazemos. Será que a minha não sei quanta comunhão, seja, estamos já com números talvez astronómicos, centenários ou talvez milhares de comunhões, será que quando menos tão fervorosa como a primeira? E não deveria ser a menos fervorosa, deveria ser a primeira, porque deveríamos crescer no fervor conforme comungamos. Será que realmente é o caso? Não sei. Sim, muitas vezes podemos perguntar-nos se a nossa centésima ou milésima ou não sei quanta comunhão, pois é mais fervorosa do que a primeira. Isso de que se trata? Sim, deveria ser esta comunhão, esta primeira comunhão, a menos fervorosa de todas e o início de uma ascensão espiritual para realmente uma grande união com o Senhor Jesus Cristo sacramentado. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.